Olá, meu nome é Natália e esse vídeo é a gravação de uma apresentação para a disciplina de Produção Gráfica e Finalização da Universidade Fevale. O meu trabalho tem um tema de impressões em tecido. Estima-se que a humanidade tenha começado a utilizar roupas há cerca de 170 milhões de anos atrás. As peças eram utilizadas apenas como forma de proteção contra o frio. Nessa época, parte da humanidade estava em processo de migração para o norte, onde as temperaturas eram significativamente menores, fazendo com que o uso de peles de animais fosse uma questão de sobrevivência. Com o passar dos anos, no entanto, a relação dos humanos com sua vestimenta mudou. Antes, era somente um motivo de proteção. Depois, passou a ser emocional e cultural. Criamos códigos sociais e desenvolvemos apreço por aquilo que vestimos. Nossas roupas se tornaram formas de expressão. Por isso, é natural que ao longo dos últimos séculos houveram diferentes tipos de técnicas para melhorar e personalizar nossas roupas, como, por exemplo, a impressão em tecido. Nesse trabalho, eu vou explicar um pouquinho sobre impressões manuais e impressões digitais em tecido. Impressão manual. A impressão manual em tecido era feita de forma manual, por meio de diferentes técnicas, como por exemplo, blocos ou tingimento a frio. Nessa técnica, um grande bloco de madeira com desenho em alto relevo é mergulhado em tinta ou em algum outro composto químico capaz de colorir e depois é pressionado contra o tecido. Ela é praticamente idêntica a um carimbo. Stencil. O stencil é uma das técnicas mais antigas. Nessa técnica, são feitos moldes de papel, plástico, acrílico ou outro material fino, no qual é feito um recorte no formato, deixando uma espécie de negativo, onde a tinta passa e os buracos do molde ficam gravados no tecido. Serigrafia. A serigrafia que eu estou citando aqui não é a silkscreen, é a manual, que tivemos em uma disciplina. Nela, utilizamos uma espécie de molde feita de tecido bem fino que é passado uma goma de vedação nas áreas em que não deverão vazar a tinta. Quando passamos e espalhamos a tinta, as áreas que estão protegidas pela goma não irão deixar a tinta passar e, com isso, o desenho será formado. Transfer. Essa é uma das técnicas mais simples de impressão. Nela, utilizamos uma prensa térmica ou de maneira mais caseira um ferro de passar roupa para transferir o desenho que está em um papel para o tecido. A imagem pode ser impressa em qualquer tipo de impressora, porém, é preciso utilizar um papel próprio para transfer para que a imagem fixe no tecido. É uma técnica muito utilizada por camisetas de time e artesanatos. Vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens das impressões manuais. As vantagens é que geralmente os materiais são muito baratos. Ele tem um número ilimitado de combinações e uma infinidade de possibilidades de tecido. Geralmente, existe uma certa exclusividade nas peças de tecidos por ser feitas de maneira manual e às vezes até artesanal. Desvantagens. Para uma produção em longa escala, ele se torna muito trabalhoso e às vezes até caro. Ele é mais propenso para falhas em padrões e não é recomendado para a indústria. Nos últimos anos, a impressão digital em tecidos teve uma notável expansão pela indústria de roupas e acessórios, ampliando a possibilidade dos efeitos, acabamentos e tornando a produção mais diversificada. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os processos de impressão digital. O primeiro processo que eu vou falar é a sublimação. No caso da sublimação, o desenho é impresso em um papel com uma tinta sublimática. A tinta passa do líquido para o sólido. Após impressa, ela é prensada em uma prensa térmica, junto com o tecido, chegando a altas temperaturas. Nesse processo, a tinta em estado sólido vira vapor e penetra no tecido, aderindo totalmente. No entanto, a sublimação restringe-se a estampar apenas tecidos de fibras sintéticas químicas, como poliéster ou poliamida,
compostos de 100% desses materiais ou mistos com outras fibras, por exemplo, 60% poliéster e 40% algodão. O interessante é que a base tenha maior número de fibra sintética para que obtenha maior qualidade de cores. A impressão sublimática é indicada para birôs, estamparias de moda fashion, moda esportiva, decoração de interiores e comunicação visual, como banners e bandeiras. Já a estamparia rotativa é realizada através da gravação de cilindros metálicos com microperfurações que permitem que a tinta contida dentro do cilindro passe para o tecido. A estampa é desenvolvida através de rapor, um padrão que será repetido até preencher toda a área do tecido. Para cada cor existente no desenho, é necessário gravar um cilindro diferente, por isso a técnica é utilizada para estampas com poucas cores, pois quanto maior o número de matrizes, mais elevado fica o custo da produção. Ganhando cada vez mais espaço no mercado e substituindo alguns processos mais tradicionais, temos a impressão direta. Em comparação com a sublimação, o processo de impressão direta é mais complexo e caro, já que trabalha com fibras naturais, como a seda e o algodão, as quais precisam de pré-tratamento para o recebimento da tinta e pós-tratamento para melhorar a ancoragem do insumo. Esses procedimentos consomem muita água e demandam um maquinário específico, não apenas para o processo de estampagem, mas também para a destinação correta do descarte dos resíduos da produção. Porém, também existe uma grande vantagem da técnica digital direta, que é permitir estampa com cores ilimitadas em ótima qualidade, o que amplia os horizontes da criação. O mercado de estamparia digital vem ganhando cada vez mais espaço, o que auxilia na criação de novas tecnologias, mais baratas e menos poluentes. A estamparia digital ainda proporciona maior nitidez e precisão e ainda é menos poluente que outras técnicas. Eu escolhi fazer o trabalho sobre impressões em tecido porque pensei que poderia ser muito distante da realidade das impressões no papel. Para minha surpresa, os processos se semelham muito em muitos aspectos e, assim como no papel, a impressão digital direta vem ganhando muito espaço e seus custos estão cada vez mais baixos. Claro que vale a menção honrosa para os tingimentos de tecido completamente caseiros, como uma técnica muito utilizada em camisetas e estilização de tecidos, que é o tie-dye. Espero que tenham gostado do meu trabalho. Muito obrigada!